Pessoal, nós estamos aí com esse trabalho de Atos dos Apóstolos. Qual que é o intuito disso, irmãos? É trazer essa realidade para nós, trazer essa realidade dos Atos. O livro de Atos, irmãos, para quem não estava aqui semana passada, foi escrito por Lucas. Lucas escreveu o primeiro evangelho e ele endereçou a carta, desse evangelho a um cristão grego chamado Teófilo. E o Lucas, irmãos, depois de algum tempo que ele enviou o evangelho para Teófilo, ele escreveu também Atos. E ele começa Atos dizendo assim: eu fiz um primeiro tratado, informando as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E agora ele estava escrevendo para falar o que aconteceu após a morte e a partida do Senhor Jesus. Semana passada nós falamos, irmãos, que os apóstolos estavam acostumados com a presença de Jesus. 3 anos andando com ele, comendo com ele, dormindo com ele. Os 12 irmãos viram Jesus de toalha. E eles viram a intimidade, eles participaram da intimidade dele. Mas num determinado momento, Jesus então vai embora. Eles estão todos reunidos, 120 discípulos, mais os 11. E quando eles olham para cima, Jesus está subindo na frente deles. E ele é recebido nos céus. 2 anjos descem, se apresentam aos 120 com os 11 apóstolos e dizem assim: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Do mesmo jeito que este Jesus subiu, ele vai voltar para buscar a igreja. E ali, irmãos, começam os primeiros momentos da igreja. E a primeira coisa que a igreja vivencia é o estar junto. Nós chamamos esta noite de culto da comunhão por causa disso, porque a primeira coisa que a igreja vivencia é a comunhão. A palavra de Jesus para eles foi: fiquem reunidos em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A primeira coisa que o Senhor disse é: fiquem reunidos, fiquem juntos. E a partir do momento em que eles estavam juntos, irmãos, Deus começou a se mover. Porque é importante, irmãos, a nossa reunião aqui sábado, domingo, quarta, sexta, porque nós ainda estamos ouvindo o que Jesus disse: fiquem reunidos. Talvez você pense: para que igreja? Para nós ficarmos reunidos, para nós termos comunhão uns com os outros. Determinado dia, irmãos, eles estavam sentados assim como nós estamos agora. Eu imagino que alguém deles estava falando. Não era um culto, não era um sábado à noite num culto de mocidade, não era uma quarta-feira num culto de quarta. Eles simplesmente estavam reunidos. E a Bíblia diz que veio do céu um som. Você consegue imaginar isso? Como se fosse um vento forte, e encheu aquela casa, aquele lugar onde eles estavam. Eles se reuniam num lugar chamado cenáculo. Foi onde Jesus fez a última ceia. E ali sentados, irmãos, eles estavam sentados, eles não estavam orando. Eles não passaram a noite toda orando, o que não nos impede de orar. Eles estavam assentados, reunidos, e de repente o Espírito veio. Às vezes, irmãos, nós estamos pedindo o Espírito e falamos assim: Deus, derrama o seu Espírito. De fato, Deus até hoje derrama o Espírito. Mas se nós levarmos ao pé da palavra, irmãos, o Espírito já foi derramado. E Ele está aqui. Ele não está distante de nós. João capítulo 14, versículo 16, Jesus disse assim: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, para que fique convosco para sempre. O Espírito que nós queremos, que nós buscamos, o batismo com o Espírito Santo que nós tanto queremos, já nos foi dado e está sobre nós, e está entre nós, e está dentro de nós. A única coisa que precisamos é ficar reunidos, pensarmos uma mesma coisa, termos uma mesma mentalidade, assim como o Natan estava falando aqui de mudança de mentalidade. Termos um mesmo pensamento, uma mesma língua, uma mesma direção. O Espírito está aqui e Ele está se movendo, e se nós crermos, se nós decidirmos por Ele, Ele se moverá através de nós.
Mas eu estou falando isso aqui só para introduzir a mensagem, porque eu quero falar hoje de alguns homens da igreja de Atos. Deus então veio com o Espírito Santo e encheu a vida daqueles caras. Irmãos, o cenáculo ele estava num lugar alto em Jerusalém. Era tipo como se fosse assim um segundo andar. E Jerusalém estava cheia de judeus que tinham vindo de todas as partes do mundo para Jerusalém para adorar a Deus no templo. Era a festa de Pentecostes. O Pentecostes acontecia 50 dias depois da Páscoa. E os caras vinham de tudo que é lugar do mundo para Jerusalém para adorar a Deus em Pentecoste. E naquele dia, naquela ocasião, o Espírito desceu e tomou aquelas pessoas, aqueles discípulos que estavam ali no cenáculo, naquele lugar alto, e as pessoas em Jerusalém começaram a se achegar até aquela casa para saber o que estava acontecendo ali. E foi ali, irmãos, que Deus ele começou a usar o primeiro dos homens que eu quero falar nesta noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 5. O mesmo autor dos Atos dos Apóstolos, Lucas capítulo 5. Nós vamos encontrar aqui, irmãos, um perfil de homem. Quando eu estou falando homem, estou falando também para as moças, não só para os rapazes, no sentido de gênero humano. Mas Lucas capítulo 5, irmãos, versículo 1 em diante, diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Segura aí, não fecha a Bíblia não. Jesus chegou na beirada do lago de Genezaré, que era o mar da Galileia, e ele encontrou alguns homens ali lavando as suas redes, eram pescadores. Vocês vão ver, irmãos, daqui a pouco no texto, que eles passaram a noite toda pescando e não tiveram êxito, não pegaram nada. Jesus então chega para um daqueles caras, Pedro, Simão, né? Até então era Simão, e o Senhor diz assim: olha, eu preciso do seu barco, afasta ele um pouquinho assim para a água, eu vou ficar em pé no seu barco, falando para as pessoas. E as pessoas se assentaram na praia, irmãos, e Jesus em pé no barco, assim, imagino eu, um barquinho ancorado, Jesus em pé falando e as pessoas ouvindo. Desenhou aí a imagem na sua cabeça? Continuando, versículo 4: quando acabou de falar, disse a Simão: faça-se ao lago e lancem as vossas redes para pescar. Simão respondeu: mestre, havendo trabalhado a noite toda, não apanhamos nada, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, de forma que as redes se rompiam. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Então, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Porque à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Nós encontramos aqui, irmãos, um perfil de homem chamado Pedro, um cara que tinha, irmãos, um barco e era pescador, e ele vivia da pesca. Pedro era um cara comum, irmãos, talvez tão comum como eu e você nesta noite. Talvez ele não tivesse grandes ambições, talvez ele não pensasse em grandes coisas. A única coisa que Pedro queria era continuar pescando, era se manter com a sua pescaria, ganhar o seu dinheiro, alimentar a sua família. Mas há algo em Pedro, irmãos, que não estava revelado até o momento em que ele se encontrou com Jesus. Há algo na vida, na verdade, primeiro nós estamos chamando ele de Simão, porque Jesus vai chamar ele de Pedro só lá na frente. Há algo na vida desse Simão que está oculto atrás desse pescador.
quando ele encontra-se com Jesus, ele pescou a noite inteira, ele não pegou peixe nenhum. O Senhor fala com ele: lança as redes do outro lado agora, Pedro, volta lá no lago. E ele voltou, irmãos. Ele, Tiago e João. Pensa comigo nesses três caras. Pedro, Tiago e João eram homens comuns, homens que talvez nem soubessem ler direito, irmãos. Eles não tiveram uma educação como eu e você tivemos. Eles não tiveram, irmãos, o direito de estudar a fundo como as pessoas ricas. Talvez até eles tivessem dinheiro por serem pescadores, mas naquela ocasião não passavam de homens comuns. Quando eles vão e lançam a rede do outro lado e eles começam a pegar uma quantidade abundante de peixes, eles voltam para a praia e algo em Simão nos chama a atenção. Ele se prostra aos pés de Jesus e diz: Senhor, vai embora, porque eu não sou digno de ser achado diante do Senhor. Eu sou pecador. Há algo em Simão, irmãos, que incomodou ele mesmo. Quando ele contemplou a grandeza de quem era Jesus, ele viu a pequeninice dele mesmo, e ele disse: eu não sou merecedor de estar diante desse homem. Este homem é diferente de tudo que eu já vi. Existe uma virtude neste homem que eu nunca vi em lugar nenhum. Este era Pedro. E assim como ele, irmãos, outros dois, Tiago e João, são os caras dos quais eu quero falar nesta noite. Mas o Senhor, irmãos, Ele atenta para a situação do homem. Talvez você esteja aqui nesta noite e você seja um Pedro. Talvez você esteja sentado aqui no nosso meio, você seja um Pedro, não, você seja um Simão, porque ele não era Pedro ainda. Talvez você esteja sentado aí e você esteja falando assim: eu sou um pecador. Senhor, afasta-se de mim, eu não mereço a sua presença, eu sou um pecador. Mas há algo, irmãos, que o Espírito, quando desceu em Pentecostes, fez com Pedro. Há algo que o Espírito fez com ele, que deseja fazer comigo e com você. O Senhor disse: não temas, Simão, não temas, porque de agora em diante você será um pescador de homens. Há algo que o Espírito faz dentro de mim, dentro de você, quando nós estamos reunidos, quando nós proclamamos comunhão, quando nós cremos em Jesus. Ele entra dentro de nós e causa transformações profundas. Pedro deixou de ser um homem comum, deixou de ser um homem pacato, deixou de ser um simples pescador, e o Senhor fez dele um pescador de homens. Aqui está a chave para entendermos Atos, e para que isso não seja somente um culto, uma série de cultos, para que hoje não seja só mais uma reunião. Deus não te trouxe aqui para que você só ouça mais uma palavra, saia do mesmo jeito. Não, Ele te trouxe aqui porque Ele está dizendo: Simão, a partir de agora você será Pedro, pescador de homens. Eu estou cansado de pregar para uma geração pacata e parada, que se esconde atrás dos seus pecados. Hoje o Senhor está dizendo: levanta-te, Pedro, eu vou te fazer um pescador de homens. Eu quero mudar a sua história, eu quero entrar dentro de você. Hoje Deus está dizendo para nós, irmãos, levantarmos, despertarmos. Não temas, não tenha medo, não se esconda atrás desses pecados. Eu te seguro pela mão, eu te faço uma nova criatura. Existe um chamado que não se cala para mim e para você. Jovens estão morrendo neste mundo, pessoas estão se perdendo, esperando ser alcançadas por você, por mim, pela palavra profética que Jesus disse: eu te farei pescador de homens. Existe um chamado que está gritando pelo seu nome: Marlon, Pedro, João, Rômulo, Carol, eu estou te fazendo pescador de homens. Saia da sua superfície, saia dos seus pecados, saia da sua condição. Ele te chama de filho, Ele te chama pelo nome, Ele te coloca de pé. Eu vou gritar, eu vou proclamar, porque se eu não clamar, as pedras clamarão. Atos dos Apóstolos não acabou. O único livro da Bíblia que tem começo e não tem fim é Atos. O único livro da Bíblia que não termina com uma saudação é Atos, porque Atos está dentro de mim, Atos está dentro de você, e Deus nos chamou para dizer ao mundo o amor dEle.
Não temas. De agora em diante você será pescador de homens. Algo começou a ser movido dentro de Pedro, irmãos. Nós somos injustos porque a gente fala muito do Pedro, do Tiago, do João. Mas tem dois caras aqui na Bíblia que vieram antes deles. Um deles chamado André, o outro chamado Filipe. Eram discípulos de João Batista. Eram discípulos de João. Estão me ouvindo, irmãos? O retorno sumiu. Se alguém puder olhar. André, irmãos, e Filipe eram discípulos de João Batista. E foi André quem levou Jesus até Pedro. Deus está procurando, irmãos, os novos Andrés. Deus está esperando que se manifestem os Filipes que vão levar Jesus até Pedros. Deus está esperando pessoas que se posicionem e digam: Senhor, eu quero ser um pescador de homens. Nós vamos ver agora Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Este mesmo Pedro, Simão, que virou para Jesus e disse: Senhor, vai embora, porque eu sou pecador. Talvez você esteja aqui falando assim: Deus, mas eu não mereço. Eu só piso no tomate, Senhor. Eu só piso na bola, eu só faço coisas que te desagradam. Talvez você esteja aqui pensando: eu não sou tão santo como esse cara que está pregando, irmãos. Quero dizer para você que talvez eu seja até pior que você. O que acontece é que eu assumi a posição de dizer: eu estou aqui, Senhor. Faz em mim primeiro, para depois fazer nos outros. Eu estou aqui, Senhor. E sabe o que Ele te diz? Não temas. Sabe o que é não temas? É não ficar acanhado, é não se acanhar, é não se esconder. A palavra medo no texto original aqui, irmãos, voltou aqui, viu? Obrigado. A palavra medo no texto original é acanhamento, é timidez, é se esconder atrás de alguma coisa. Só existe uma coisa da qual nós podemos esconder atrás, e é a cruz de Jesus Cristo. Porque quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê os nossos pecados, Ele vê a cruz de Cristo Jesus, Ele vê as marcas que Jesus deixou em nós. A minha veemência nessa noite é para que você desperte, é para que você atenda ao chamado. É como se pudéssemos ouvir vozes de crianças chorando, de pais de família desesperados, de jovens se drogando, de prostitutas em depressão, afundados no lamaçal, e o Senhor dizendo: quem há de ir por nós? Quem há de levar a minha palavra? Quem há de anunciar o ano aceitável do Senhor? Você não é qualquer um. Você pode ser agora, mas quando o Senhor olha para você, Ele não vê um pescador de peixes, Ele vê um pescador de homens. Desperta, Pedro. Desperta, porque o Senhor te chamou. Em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que aqueles homens que vieram para Jerusalém se aproximaram do cenáculo e começaram a achar que os apóstolos, os discípulos, estavam bêbados. E a Bíblia diz, em Atos 2,14: então se levantou Pedro com os outros 11 e, erguendo a voz, disse essas palavras. No momento oportuno, irmãos, no momento em que não havia quem falasse, aquele homem pescador simples se levantou e começou a dizer as grandezas de Deus. E a Bíblia nos diz que naquele dia 3.000 pessoas foram batizadas. Talvez o meu sermão e o seu sermão não vai salvar 3.000 pessoas de uma vez, talvez não. Talvez o meu sermão e o seu sermão não vão arremeter multidões, talvez não. Mas talvez você vai ser aquele que vai pregar para um Estevão, você vai ser aquele que vai pregar para um Saulo, você vai ser aquele que vai pregar para um Barnabé, e Deus vai salvar vidas, Deus vai resgatar vidas. O que é que Pedro tinha que eu e você não temos?
Nada, tudo que estava em Pedro está disponível para nós. A palavra que estava sobre Pedro está sobre a igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta palavra não foi dita para Pedro, ela foi dita para a igreja. A pedra que Jesus se referiu não era Pedro, era Ele mesmo. Pedro era somente um canal. Deus está fazendo de mim e de você um canal para a igreja, para que a igreja esteja alicerçada na pedra, que é Jesus. Pedro então pregou, irmãos, 3.000 pessoas foram batizadas. Onde é que está esse poder? Onde é que está essa virtude? Poxa, eu não vejo isso mais, 3.000 pessoas de uma vez. Poxa, eu não entendo como isso não acontece mais. Poxa, eu não entendo como é que os milagres não acontecem mais. Os milagres estão esperando por você. As almas estão esperando por mim, por você. Se nós deixarmos de atentar às nossas próprias necessidades, se nós nos voltarmos para o Senhor, como Oséias diz em Oséias 6:1, vinde, voltemos ao Senhor. Se nós nos voltarmos para Ele, se nós buscarmos a face dEle, se nós atendermos o chamado dEle, se nada mais for mais importante do que Ele para nós, Ele nos levará até essas pessoas. Essa semana eu estava ouvindo uma mensagem, irmãos, e eu fiquei mal demais. Eu mandei para algumas pessoas aqui da mocidade, talvez você até tenha ouvido. Estava ouvindo Paul Washer, pregador norte-americano, e ele estava contando a história, irmãos, de 2 rapazes lá, não sei na onde, aí na Europa, que eram cristãos, jovens, como eu e você, e um dia eles resolveram se vender como escravos. Vocês conseguem imaginar o que é isso? O cara tinha uma vida normal, tranquila, e ele falou assim: está tudo muito parado aqui, eu preciso fazer algo por Jesus. E eles se venderam, eles eram irmãos, eles se venderam como escravos. E veio um navio, irmãos, e buscou eles. E eles deixaram os pais para trás, a família para trás, a igreja, irmãos, ficou para trás. E eles foram vendidos como escravos. Para que eles foram vendidos como escravos? Para que lá no cativeiro, irmãos, como escravos, eles pudessem pregar para os outros escravos que não tinham como ouvir a palavra. Os caras falaram assim: nós vamos virar pregadores para os escravos. Não tem ninguém que vai lá pregar para escravo. Os senhores dos escravos não deixam eles ouvirem o evangelho, então nós vamos pregar. E eles se venderam como escravos. Eles estavam indo, o barco parou lá na praia, eles entraram no barco, deixaram de ser homens livres e se tornaram escravos para pregar o evangelho. Eu entrei em crise, irmãos, quando eu ouvi isso. Entrei em crise. E o Paul Washer disse, irmãos, que enquanto o barco se distanciava da praia, e um daqueles jovens olhando lá para a praia e vendo a sua família, vendo os irmãos da igreja ficando para trás, e a sua vida ficando para trás, porque foi isso que aconteceu, eles acabaram de morrer para si mesmos. Um deles levantou a sua voz e diga assim: que o Cordeiro de Deus sinta prazer do sacrifício que fez nisso que estamos fazendo. Que isso que estamos fazendo seja para que o Cordeiro de Deus se alegre pelo sacrifício que Ele fez. E aí eu comecei a pensar assim, falei: eu acho que eu não sou cristão ainda, porque eu amo demais a minha vida. Eu amo demais os meus interesses, a minha faculdade, o meu desejo de casar. Eu amo demais as minhas vontades. Eu amo demais a minha família. E esta mensagem que estou pregando é loucura para mim. Talvez seja para você também. Porque ninguém aqui nesta igreja, neste momento, teria coragem de se vender como escravo para pregar para outros escravos e para morrer na escravidão. Porque nós não desejamos essas coisas, nós só desejamos o nosso bem-estar. Talvez Deus nunca vá te pedir para se vender como escravo. Talvez nunca Deus vai te pedir para não casar, para não ter emprego, para não deixar a sua família. Deus talvez nunca vá te pedir essas coisas. Mas eu não me importo se Ele vai ou não pedir essas coisas. Eu gostaria que dentro do meu coração ardesse um desejo de que nada fosse mais importante do que Ele, de que nada fosse mais importante do que a palavra dEle. Nós estamos cheios de nós mesmos, mas não se preocupe, eu não vim aqui me acusar e nem te acusar.
Eu vim aqui trazer uma mensagem. E essa palavra quem disse foi Jesus há 2000 anos atrás. Não temas, de hoje em diante você será um pescador de homens. Estamos falando de Atos. Esses caras não eram super-heróis, irmãos. Esses caras não eram o Super-Homem, o Batman, não, irmãos, não eram. Eles não tinham poderes especiais. Eram homens como eu e você. Pessoas como eu e você. Um determinado dia, irmãos, o Espírito entrou neles e a vida deles mudou. João e Pedro foram ao templo, irmãos. Pedro e João. E eles entraram no templo. Quando eles estavam entrando no templo, tinha um aleijado. Atos capítulo 3. E esse aleijado, irmãos, coxo, não andava. Estava no chão lá pedindo esmolas e falaram assim: dê uma esmola, por favor. Pedro se abaixou, olhou dentro dos olhos daquele coxo e disse assim: eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus Cristo. O paralítico se levantou, começou a andar. As pessoas começaram a ver que ele estava andando e ele falava com as pessoas: ó, foram aqueles dois caras ali que me curaram. Como é que eles fizeram para te curar? Eles usaram o nome de Jesus Cristo. Os sacerdotes, rapidamente para a gente terminar, os sacerdotes vieram e prenderam Pedro e João e disseram assim: por que vocês estão anunciando este nome? Pedro e João, irmãos, começaram a falar de uma forma que os sacerdotes, que tinham estudado a vida inteira, não conseguiram entender. E eles falavam assim: como é que vocês, Pedro e João, sendo homens pescadores, homens comuns, como é que vocês falam com essa autoridade? E eles proibiram Pedro e João de falar de Jesus. Então Pedro virou para eles e falou assim: olha, julguem vocês mesmos se é melhor se obedecer a Deus ou aos homens. E eles saíram da prisão, irmãos, e foram para onde? Para o templo pregar de novo. E lá estavam eles falando de Jesus. E os sacerdotes vieram novamente e pegaram eles e falaram assim: nós não falamos para vocês não anunciarem esse nome. E a Bíblia diz, irmãos, que eles foram açoitados. Atos capítulo 4. Está lá Pedro e João, amarrados numa estaca, sendo açoitados. Pedro virou para o João e disse assim: alegre-se, João, fomos achados dignos de apanhar por causa de Jesus. Esses caras, irmãos, eram homens comuns, mas algo aconteceu dentro deles. Tiago, para terminar, nós falamos do Pedro, nós falamos do João, nós falamos de Paulo, né? Foram grandes homens. Mas tem um cara aqui na Bíblia, irmãos, chamado Tiago. Atos capítulo 12. Ele andou com Jesus, ele comeu com Jesus. Jesus ia orar sozinho e ele levava o Tiago junto com ele. Pedro, Tiago e João. Tiago era filho de Zebedeu, irmãos, e ele era irmão de João, e ambos eram pescadores junto com Pedro. Não há nada aqui na Bíblia que fale do Tiago, não há nada aqui na Bíblia que faça menção dele, que conte os milagres que ele fez. Eu nunca vi um pregador subir no altar para falar desse Tiago aqui, nunca vi. Sabe por quê, irmãos? Porque o Tiago, ele não tem história para ser contado, não deu tempo. Herodes mandou prender Pedro e Tiago, e ele matou o Tiago na frente dos judeus. Cortou a cabeça do Tiago, irmão, sem deixar rastro, sem deixar história para contar. E por que é que isso aconteceu, irmãos? Porque o evangelho na vida desses caras valia mais do que a vida deles. E o sangue deles foi derramado para que essa palavra chegasse até mim e a você nessa noite. Nós estamos aqui 9 horas da noite num sábado, falando de uns caras que viveram há 2000 anos atrás, que foram tão cheios do Espírito, que as sementes da palavra no meu e no seu coração foram regadas com o sangue deles. As sementes do evangelho foram regadas dentro de nós com o sangue desses caras. E é por causa disso que eu e você não podemos nos acovardar, abaixar a cabeça e nos esconder atrás de pecados. É por causa disso que nós não podemos abaixar a cabeça e dizer: Deus, por que você não me dá as coisas que eu te peço? Deus, por que é que o Senhor não ouve as orações que eu peço para mim? Porque talvez Ele esteja querendo que você se disponha para o reino. Eu vou terminar essa pregação fazendo uma pergunta: onde estão aqueles que serão como Pedro? Onde estão aqueles que serão como João? Onde estão aqueles que serão como Tiago? Onde estão aqueles que serão poucos, irmãos?
Infelizmente, de todos nós que estamos aqui, talvez serão poucos. A não ser que você atenda esse chamado nessa noite e diga: Deus, eu estou aqui. Onde estão os Pedros? Onde estão os João? Onde estão os Tiago? Atos não acabou.